Vamos falar então sobre o modernismo brasileiro, a sua segunda fase, que vai de 1930 a 1945. Nós vamos contextualizar um pouquinho sobre a poesia de Jorge de Lima. Jorge de Lima, nascido em União dos Palmares e falecido no Rio de Janeiro. Jorge de Lima, que é um dos grandes modernistas dessa segunda fase da poesia. As características das obras do Jorge de Lima são a utilização das conquistas da primeira fase do modernismo com versos livres e brancos, com coloquialismo e pontuação subjetiva. Temos também a maior liberdade estética com soneto e versos metrificados. Há também a profundidade de temas como a ditadura, o totalitarismo, a Segunda Guerra, nazifascismo, problemas políticos e sociais, e temos a corrente espiritualista também. Jorge de Lima, cuja biografia nos fala que ele foi político, médico, poeta, romancista, biógrafo, ensaísta, pintor brasileiro e tradutor. Jorge Mateus de Lima inicialmente foi autor de versos alexandrinos e mais tarde transformou-se em um modernista. Seus textos abrigam possibilidades de leituras variadas, pois convivem entre a tradição e o novo, entre o vulgar e o sublime, entre o regional e o universal. Suas obras refletem um artista em constante mutação, que experimentou estilos diversos como o parnasiano, o regional, o barroco e o religioso. Na sua multiplicidade, Jorge de Lima pertence a todas as épocas, mesmo se reportando a um tema ou a uma situação específica. Aborda frequentemente as injustiças sociais e as grandes dúvidas de todos nós. A infância nos engenhos e no contato com os trabalhadores negros causou-lhe impressões que se traduziram na sua poesia negra, em que se destaca o poema Essa Negra Fulô. Convertido ao catolicismo nos anos 30, sua poesia assume um caráter também religioso com o Poema do Cristão, época em que publica com Murilo Mendes Tempo e Eternidade. As obras de Jorge de Lima são muitas, são várias. Temos então 14 Alexandrinos, O Mundo do Menino Impossível, Poemas, Novos Poemas, O Acendedor de Lampiões, Tempo e Eternidade, A Túnica Inconsútil, A Anunciação e Encontro de Miracere, Poemas Negros, livros de sonetos, obra poética e Invenção de Orfeu. O Acendedor de Lampiões é uma das obras mais conhecidas do autor. Em uma gravura de Jean Debré, representativa da época, são apresentados dois negros escravos, um descendo o lampião suspenso na fachada de uma casa, na antiga Rua da Ajuda, e outro trazendo à cabeça enorme canjeirão de óleo de baleia com o respectivo funil. Eles preparam um candeeiro de 4 mechas para servir à noite. Nessa gravura, tem-se então uma noção de como era o serviço de iluminação pública antes do advento do gás. Eis o poema O Acendedor de Lampiões, de Jorge de Lima. Lá vem o acendedor de lampiões da rua, este mesmo que vem infatigavelmente para odiar o sol e associar-se à lua, quando a sombra da noite enegrece o poente. 1, 2, 3 lampiões, acende e continua. Outros mais a acender imperturbavelmente, à medida que a noite aos poucos se acentua e a palidez da lua apenas se pressente. Triste ironia atroz que o senso humano irrita. Ele que doira a noite e ilumina a cidade, talvez não tenha luz na choupana em que habita. Tanta gente também nos outros insinua crenças, religiões, amor, felicidade, como este acendedor de lampiões da rua. Observa-se neste poema o distanciamento do eu lírico em relação ao tema abordado, tornando-o objetivamente reflexivo. O caráter filosófico do poema é estruturado na reflexão que o eu realiza da situação. É uma situação paradoxal em que se situa o acendedor de lampiões.
O poema revela uma inquietante preocupação social e existencial em que se percebe o homem em situação de desconforto diante da realidade. É uma temática que não se limita apenas em refletir a situação existencial, mas já denuncia a violência que a sociedade moderna impõe ao homem. Por não ser essencialmente descritivo e não se limitar em expressar a interioridade do eu poético, o poema afasta-se respectivamente do parnasianismo, do romantismo e do simbolismo. Estruturalmente, é um poema que possui uma herança clássica, estruturado num soneto com versos decassílabos e rimas dispostas, de maneira clássica e tradicional.